Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí num outro país. Um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e Deus que pague vocês pelo apoio que vocês dão ao meu humilde canal. Meus irmãos, eu queria pedir a você para dar um joinha para mim aqui. Eu vou fazer um vídeo esclarecedor aqui e queria o seu joinha para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E também, meus irmãos, eu queria dizer para você que ainda não é inscrito no meu canal. Ô, meu irmão, o que você está esperando, meu irmão? Se inscreva no meu canal aí, dá essa força para mim aí. Eu queria dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, está desanimado lá na seita, né? Porque está com um monte de dúvida, mas ali não pode perguntar. Se perguntar ali, está duvidando do escravo, né? Então ali tem que rolha na boca, né? Então, meu irmão, faça pergunta para mim aqui, faça essas perguntas para mim. Eu vou usar a Bíblia para te responder. Eu não vou te responder da minha cabeça, não. Eu vou usar a Bíblia. Nós dois juntos, você daí e eu daqui, nós vamos abrir a Bíblia e vamos considerar aquilo que você está em dúvida. Gostaria de dizer também para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, né? Não sente nem saudade mais, mas sente saudade da palavra de Deus, quer falar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Fala comigo aqui também, fala comigo. Eu fico muito feliz de falar com você. E aquele irmão que passou por uma seita, né? E sofreu uma decepção muito grande e quer usar o que aconteceu com ele para ajudar outros, para evitar que outros passem pelo mesmo que ele passou. Mas talvez o irmão não tenha experiência para fazer isso. O irmão talvez é um pouco tímido para fazer um vídeo, né? Ô, meu irmão, faça um áudio aí e manda para mim. Faça um áudio aí e manda para mim que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Vai ser um prazer muito grande para mim. O meu telefone é 991515617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová, elas dizem ser o verdadeiro cristianismo. O resto, eles chamam de cristandade. Eles dizem que dão prosseguimento à obra que Cristo e os apóstolos começaram aqui na terra. Eles dizem que são os únicos que obedecem à ordem de Cristo em Mateus 28:19, quando Jesus deu aquela ordem, né, para pregar e fazer discípulos. Eles dizem que estão seguindo à risca o exemplo, né, dos apóstolos de Cristo. Eles falam isso com base em dois textos isolados, porque as testemunhas de Jeová não usam contexto. Elas pegam um texto isolado e daquele texto ali, eles fazem daquele texto o que eles querem que seja. Eles não observam o contexto, eles não dão prosseguimento ao assunto ali. Veja, eles usam isso com base no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 1, e Mateus, capítulo 10, versículo 12. Bom, Lucas, capítulo 10, versículo 1, ali diz que quando Jesus enviou os 70 discípulos, Jesus enviou de 2 em 2. Então hoje eles mandam as testemunhas de Jeová de casa em casa e de 2 em 2. Então por isso eles dizem que estão dando prosseguimento à obra de Cristo. Agora, Mateus, capítulo 10, versículo 12, ali Jesus diz: ao entrar na casa, saudai a família. E os testemunhas de Jeová entram na casa, saudam a família, estão seguindo a ordem de Cristo. Estão dando prosseguimento ao trabalho de Cristo. Só porque eles estão indo de 2 em 2 e saudaram a família. Bom, esse é o alicerce dessa mentira que é a pregação de casa em casa. Esses dois textos é o alicerce da mentira. Agora, vamos analisar aqui. Vamos analisar se eles estão seguindo a ordem de Cristo. Eu vou mostrar aqui o contexto desses textos para ver se eles estão seguindo a ordem de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 4, Jesus disse para os 70, além deles ir de 2 em 2, também não era para eles levar bolsa e nem alforje e nem sandália. A ninguém cumprimenteis pelo caminho.
É testemunha de Jeová. E esse negócio que vocês levam de lado aí? Como é que chama esse objeto aí? Agora, Lucas, capítulo 10, versículo 7. Jesus diz para os 70 assim, ó. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiver, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiqueis a andar de casa em casa. Lucas capítulo 10, versículo 7. Não fiqueis a andar de casa em casa. Isto quer dizer que quando eles fossem numa casa, eles tinham que ir numa casa que eles já sabiam que eles iam ser recebidos naquela casa. De uma família que ia ser receptiva à mensagem que os apóstolos, que os 70 discípulos estavam levando. Agora veja, Mateus capítulo 10, versículo 5 e 6. Ali quando Jesus enviou os 12 apóstolos, Jesus deu a eles a seguinte ordem: não tomeis rumo aos gentios. Então isso indica que não era para eles ir em qualquer casa, porque não era para eles ir na casa dos gentios. Não tomeis rumo aos gentios. E nem entreis nas cidades dos samaritanos. Está vendo? Então isso mostra que não era para eles ir de casa em casa. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Viram? Jesus não mandou ninguém ir de casa em casa. Agora, outra coisa muito interessante aqui, que Jesus mandou que os apóstolos fizessem. Bom, se as testemunhas de Jeová fizer isso que está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, se as testemunhas de Jeová fizer isso aqui, eu acredito que eles estão seguindo, que eles estão dando prosseguimento à obra de Cristo. Mas eles têm que fazer o que está nesse texto. Mateus capítulo 10, versículo 8. Aqui, ó, Jesus deu a ordem, dizendo, ó, curai enfermos e ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, testemunha de Jeová, Jesus falou para eles curar os enfermos, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, que naquele tempo era uma doença que excluía as pessoas da sociedade, curar os leprosos. E vocês estão fazendo isso? Quando vocês vão de casa em casa, vocês fazem isso? Bom, se vocês fizerem, eu vou acreditar que vocês estão dando prosseguimento à obra de Cristo. Agora, se vocês não fizerem, eu não acredito não, tá bom? Agora veja, meus irmãos, para deixar claro que Jesus não mandou que seus discípulos fossem de casa em casa, para deixar claríssimo que Jesus não mandou que seus discípulos fossem de casa em casa, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 10, versículo 11. Aqui Jesus disse assim, ó, preste atenção nas palavras de Jesus, ó. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai nela quem é digno. Não vai de casa em casa, não. Chega na cidade e pergunta quem que interessa. Se você sabe que alguém interessa a ouvir a mensagem de Cristo, não é de casa em casa, não. Ó, indagai nela quem é digno e ficai até vos retirardes. E aí, testemunha de Jeová, o que vocês têm a me dizer depois disso aqui? Isso é o contexto do texto que vocês mostram aí para justificar que vocês são os enviados de Cristo, que vocês estão dando prosseguimento ao trabalho de Cristo, né? Eles tinham que chegar ali e perguntar ali se tinha alguém interessado em ouvir aquela pregação. Se alguém falasse, não, pode vir para minha casa que eu estou interessado, aí eles entravam. Eles não iam de casa em casa, batendo de porta em porta, acordando as pessoas de manhã cedo, as pessoas cansadas, querendo dormir até tarde, até um pouquinho mais tarde, acordando a pessoa de manhã cedo, fazendo as donas de casa queimar a panela. Os apóstolos não faziam isso, não. Então vejam, meus irmãos, eles não saíam batendo de porta em porta, né, com a pasta cheia de livro, né, fazendo comércio da palavra de Deus, não. Os apóstolos não faziam comércio da palavra de Deus, não. Tá vendo? Então veja, meus irmãos. Aí as testemunhas de Jeová, né? Aí as testemunhas de Jeová entra aqui no meu canal, nos comentários, né?
entra aqui nos comentários, né? E fala assim: ah, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você mente. Porque nós não vendemos publicações. As testemunhas de Jeová não vendem publicações. Você é um mentiroso. Nós doamos as publicações. Os seus ingênuos, quem doa as publicações são vocês, não é a organização, não. Viu? Olha, vocês, quem doa as publicações são vocês. Vocês pagam por elas. Vocês não a organização não doa uma publicação para ninguém. É vocês, seu bando de trouxa, é que doam as publicações. Olha aqui. Veja, meus irmãos. Antigamente, quando eu conhecia as testemunhas de Jeová, era assim. Você chegava ali no balcão e comprava as literaturas. Livros, revistas, o que fosse. Você comprava e saía para pregação de casa em casa. Você vendia aquela publicação pelo mesmo preço que você pegava ela no balcão. Você não tinha lucro. Você não podia vender por um preço acima do que você pegasse. Mas pelo menos você recuperava o que você pagou. Você não tinha prejuízo. Se eu comprasse um livro por R$5, eu podia vendê-lo por R$5. Se eu comprasse um livro por R$10, eu podia vendê-lo por R$10. Então veja, meus irmãos, naquele tempo era proibido doar publicações. Naquele tempo, quando eu comecei ali, quando eu conheci as testemunhas de Jeová, era proibido doar publicações. Eles avisavam na tribuna: olha, se você doar uma publicação, você doa a publicação para um morador. Na semana que vem outro, bate na porta dele e fala que a publicação custa tanto. Ele fala: mas semana passada teve um aqui e me deu a publicação, por que é que a sua é vendida? Então, era um truque da sociedade para não prejudicar o comércio de publicações deles. Eles não queriam prejudicar o comércio de publicações. Agora veja, eles agora usaram a esperteza. Eles agora usaram a esperteza e as testemunhas de Jeová caíram igual um patinho, caíram igual um passarinho na arapuca. A esperteza deles é essa. Eles estão fazendo umas publicações com uma qualidade muito inferior do que as publicações de antigamente. Com muito menos página do que as publicações tinham antigamente. E um material de quinta categoria. Com material de quinta categoria. Aí, o que eles fazem? Agora eles incentivaram as testemunhas de Jeová a doar as publicações. E falam que as publicações não são vendidas. Mas as publicações não saem de graça para eles, não. Para eles pegar a publicação lá no balcão, eles têm que dar um donativo. Não tem, o testemunho de Jeová, larga de ser idiota, larga de ser imbecil. Não tem publicação, não tem nada de graça, não. Só vocês que dão de graça. A sociedade de Torre de Vigia não dá publicação de graça para ninguém, não. É vocês que dão. Vocês pegam as publicações falando que é de graça. Mas vocês dão um donativo. E quando é para Jeová, todo mundo quer fazer o melhor, normalmente ele dá um donativo talvez muito superior ao valor daquela publicação. Porque as publicações agora são de péssima qualidade. São materiais de quinta categoria. E as páginas diminuíram pelas metade. Então, testemunha de Jeová, vocês pegam as publicações dizendo que é grátis e vocês dão um donativo alto pelas publicações. E você sai dando aquelas publicações de graça, de casa em casa. É vocês que estão doando, não é a organização, não. Tá vendo? Com isso aí, a organização das testemunhas de Jeová continua tendo talvez mais lucro, porque eles estão vendendo as revistas com a desculpa de que estão aceitando um donativo, estão vendendo as revistas com a desculpa de que está recebendo donativo, estão vendendo as revistas com preço muito mais alto do que se fosse para eles vender. E
incentivando as testemunhas de Jeová a doar revista, dar revista para os outros, dar revista para os outros, dar revista, porque eles estão recebendo, ué. Dá revista para os outros, enche as pessoas de revista, enche as pessoas. Então é isso aí, meus irmãos. A sociedade Torre de Vigia não doa nada para ninguém. Outro dia, chegou na minha casa dois rapazinhos, jovenzinhos, chegou e falou comigo assim, ô, meu senhor, bom dia. Eu falei, bom dia. Falou, a gente podia deixar uma revista com o senhor? Eu falei, não, meu amigo, muito obrigado, eu te agradeço muito, mas eu já conheço a obra de vocês, então pode dar sua revista para outro que não conhece. Mas eu te agradeço muito, que vocês tenham um ótimo trabalho de pregação e vocês vão com Deus. Então eu disse isso para eles, porque veja, eles não chegaram me oferecendo para mim comprar uma revista como era no tempo que eu fui testemunha de Jeová, não. Eles chegaram me dando uma revista. Então por que é? É por isso. É porque elas pagam, a sociedade fala, a revista é de graça. Nós só aceitamos um donativo. Oh, meu Deus do céu. Que sociedade mais esperta. Nós só aceitamos um donativo. Mas acontece que quando é para Jeová, a pessoa quer dar um donativo do melhor que ele puder. Ele está pensando que ele está fazendo para Jeová, mas você está fazendo para uma organização humana, canalha, que está explorando vocês. Vocês não estão fazendo nada para Jeová. Então, para de me chamar de mentiroso, falar que vocês não vendem publicações, porque vocês, testemunha de Jeová, vocês não estão vendendo não, mas a sociedade está vendendo para vocês. Vocês estão doando, vocês estão sendo explorados pior do que quando vocês vendiam a revista. Porque antigamente, pelo menos, vocês compravam e revendiam e pelo menos recuperavam o seu dinheiro. Agora vocês compram a revista e não recuperam o seu dinheiro.